Na feira de Monte Santo, sob o sol que rachava a terra, o riso cruel de um fazendeiro ecoou como tiro seco. Diante de todos, ele transformou um homem preso a uma cadeira de rodas em espetáculo, chutando sua mercadoria e pisando sua dignidade como se fosse pó de estrada. O povo silenciou por medo, mas nem todos abaixaram a cabeça. Entre chapéus de couro e olhos atentos, Lampião e seus cabras viram cada gesto. E no sertão, quem humilha em praça cheia escolhe cair diante de todos. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O riso do fazendeiro Severino Braga cortou a feira de Monte Santo como faca em couro cru. Olhem bem, mói de gente, bradou ele, chutando a roda da cadeira improvisada de Antônio das Dores. A madeira rangeu, a cuia virou e as rapaduras rolaram pela poeira quente, esmagadas pelas botas lustrosas dos jagunços. Até aleijado quer bancar o comerciante, oxente. Isso é um desmantelo, debochou, erguendo o chapéu para a meia dúzia de coronéis que se abanavam à sombra do coreto. A praça estava coalhada de barracas, farinha em paneiros, fumo de rolo, buchada pendurada, couro curtido estendido no chão. O tilintar de 1000 réis, mudando de mão, se misturava ao aboio distante e ao cheiro de suor, sol e rapadura queimada. Era dia de feira grande, dia de mói de gente arrodeando Monte Santo, e Severino escolhera aquele palco para mostrar poder. Cabra safado, pensavam alguns, mas ninguém tinha coragem de abrir o bico. Quem arengasse com o fazendeiro acabava sem roça, sem água, sem futuro. Antônio tentou se erguer, os braços finos tremendo feito vara verde. Não faça isso não, patrão. É só meu sustento, murmurou, juntando os pedaços de doce com dedos sujos de terra. Um jagunço pisou de propósito numa rapadura inteira, esfarelando-a. O estalo seco soou mais alto que um tiro. Risadas brotaram ao redor, umas por medo, outras por pura covardia. Uma criança deu um passo à frente encabulada, mas a mãe puxou pelo braço. Se avexe não, bichinho, vamos embora, sussurrou com os olhos baixos. Severino ergueu uma garrafa de cachaça, bebeu um gole comprido e limpou o beiço com as costas da mão. Isso aqui é para aprender, abestado. Praça não é lugar de trambolho estorvando freguês, disse, empurrando a cadeira com a ponta da bota. Antônio trupicou, quase tombando. Um silêncio pesado caiu, daqueles que fazem o coração bater no ouvido. O povo fingia escolher feijão, medir pano, pechinchar galinha, mas todo mundo via. A vergonha era coletiva, grudada na pele como poeira de estrada. Encostados perto da banca de couro, chapéus de aba larga baixados sobre os olhos, Lampião e seus cabras observavam sem alarde. Corisco mascava fumo, os dedos coçando pela peixeira. Maria Bonita, com o olhar firme, acompanhava cada gesto do fazendeiro, o maxilar travado. Eita, gota serena, isso é covardia que não tem tamanho, murmurou baixo. Lampião não respondeu. Apenas apertou o punhal contra a cintura e seguiu fitando a cena, como quem mede cada palmo de injustiça. O vento levantou um redemoinho de pó no meio da praça, espalhando ainda mais os pedaços de rapadura. Antônio, de joelhos na terra, recolhia o que podia, o rosto molhado de lágrimas que riscavam a poeira. Severino virou-se para a roda de curiosos, abrindo os braços. Viram, meu irmão? E que quem manda sou eu. Quem não presta eu boto no lugar. Alguns riram, outros engoliram seco. Um sanfoneiro parou de tocar no meio do shot, o fole aberto feito boca muda. Lampião inclinou levemente a cabeça, observando o homem na cadeira. Havia algo naquele rosto queimado de sol, naquela teimosia silenciosa de juntar migalhas do próprio sustento que cutucava lembranças antigas.
O capitão respirou fundo, sentindo o gosto amargo da poeira. Ao redor, seus homens trocaram olhares curtos, entendendo sem palavra que aquilo não terminaria ali. No sertão, desmantelo demais sempre cobra seu preço. E a Praça de Monte Santo acabara de assinar uma conta que ainda seria paga. A poeira ainda rodopiava na praça, quando o fazendeiro Severino Braga deu as costas ao cadeirante, como quem larga um saco vazio no canto do curral. Os jagunços vieram atrás, rindo alto, batendo as esporas no chão, espalhando o medo feito rastro de cobra. A mói de gente abriu caminho depressa, ninguém querendo trombar com aqueles homens. Em Monte Santo, quem arenga com coronel termina sem teto, sem roça e, às vezes, sem nome. Antônio das Dores permaneceu curvado, os joelhos fincados na terra quente, juntando os pedaços de rapadura que ainda prestavam. Os dedos calejados tremiam, mas ele não parava. Cada farelo recolhido era como se juntasse um caco da própria dignidade. O povo observava de longe, encabulado, fingindo interesse nas barracas. Uma velha de lenço desbotado deixou cair 2 moedas de 1000 réis dentro da cuia quebrada. Não disse palavra. Só fez o sinal da cruz e se afastou murmurando: Ave Maria, até quando, meu Deus? Do outro lado da praça, o sino da capela começou a bater, chamando para a novena de São José. O som grave se espalhou pelo ar, misturando-se ao burburinho da feira. Um grupo de mulheres passou rezando, terços nas mãos, cantando baixo, como se quisessem lavar a vergonha com fé. O contraste doía. De um lado, oração, do outro, humilhação. Maria Bonita acompanhou o cortejo com os olhos e suspirou. O povo se apega no santo, capitão, porque na justiça dos homens, vixe Maria, tá lascado. Lampião continuava imóvel, o olhar fixo em Antônio. Corisco cuspiu o fumo no chão. Capitão, dê só o sinal. Esse cabra safado merece uma peia para aprender a respeitar gente. Lampião ergueu a mão pedindo calma. Se avexe não, Corisco. Justiça apressada vira vingança besta. E vingança besta não muda destino de ninguém. Corisco franziu o senho, invocado, mas calou. Sabia que quando Lampião falava daquele jeito manso, era porque a cabeça já estava trabalhando feito moinho. Um sanfoneiro retomou o fole, puxando um baião arrastado, tentando devolver vida à feira. O som saiu tímido, como se tivesse medo de ofender o silêncio pesado que ainda pairava. 2 crianças correram atrás de um bode solto, rindo, mas a alegria não vingou. A praça parecia desmantelada por dentro, mesmo cheia de gente. Era o medo, esse bicho sem cara, que fazia o povo baixar os olhos e engolir a própria revolta. Perto da banca de farinha, um matuto cochichou com o outro. Não diga que tu não viu, homem! Aquilo foi desmantelo dos grandes. O outro coçou a barba rala, olhando para os lados antes de responder. Vi sim. Mas quem vai bater de frente com Severino? O cabra tem jagunço, tem dinheiro, tem amizade com o delegado. Tu é besta se tu acha que alguém vai peitar. O primeiro suspirou derrotado. Pois é, o pobre só serve para sofrer calado. Maria Bonita ouviu o fuxico e apertou os lábios. Capitão, o medo tá maior que a fome desse povo. Lampião respondeu sem desviar o olhar do cadeirante. Medo cresce quando ninguém corta o mal pela raiz. Antônio finalmente conseguiu juntar algumas rapaduras inteiras. Colocou-as de volta na cuia rachada e tentou se ajeitar na cadeira improvisada. A madeira rangia a cada movimento. Um dos eixos estava torto, preso com arame enferrujado. Aquela cadeira era mais remendo que estrutura, mais teimosia que objeto. Mesmo assim, ele a empurrou alguns palmos, procurando um canto menos exposto. A dignidade, mesmo pisada, ainda respirava. Uma menina se aproximou, segurando um pedaço de pão duro. Tome, moço. Mainha disse que o senhor precisa mais que nós. Antônio sorriu, os olhos marejados. Deus lhe pague, fulô.
A mãe da menina puxou-a de volta, assustada, olhando ao redor como quem teme castigo invisível. A solidariedade ali era quase crime. Lampião observou a cena e sentiu algo antigo remexer no peito. Não era só a injustiça do momento, era a lembrança de um sertão inteiro curvado por homens que se achavam donos do destino alheio. O capitão sabia bem o gosto de ver o pai humilhado, a mãe chorando por terra tomada, a vida virada do avesso por quem tinha poder e nenhum juízo. Corisco voltou a falar mais baixo. Capitão, esse homem aí parece que já sofreu demais. Lampião respondeu. No sertão, quem sofre demais aprende a ficar calado, e quem fica calado vira alvo fácil. O sino da capela parou. O silêncio que veio depois pareceu ainda mais pesado. Severino Braga, do outro lado da praça, brindava com outros fazendeiros, rindo alto, como se nada tivesse acontecido. Para ele, aquilo fora só mais um espetáculo. Para o povo, uma ferida aberta. Para Lampião, uma conta marcada. O capitão ajeitou o chapéu de couro, baixando ainda mais a aba sobre os olhos. Vamos ficar por aqui, disse aos cabras. Quero ver até onde vai a coragem desse homem e até onde vai a covardia daquele fazendeiro. Maria Bonita cruzou os braços. E depois, capitão? Lampião fitou a praça, o cadeirante, o povo silencioso, o fazendeiro rindo. Depois, o sertão decide. O entardecer caiu devagar sobre Monte Santo, pintando a praça com tons de barro queimado e sombra comprida. A feira se desfazia aos poucos, barracas sendo desmontadas, paneiros vazios empilhados, o cheiro de buchada substituído pelo da lenha acesa para o jantar. Ainda assim, Antônio das Dores permanecia ali, como se sair daquele chão fosse desistir de existir. A cuia rachada repousava no colo, quase vazia. O dia tinha sido longo demais para render sustento. Lampião observava à distância, encostado no mourão de uma cerca, enquanto os últimos fregueses se dispersavam. O capitão parecia medir o homem com os olhos, como quem busca algo enterrado na memória. Maria Bonita percebeu. Tu tá cismado com esse bichinho desde cedo, Virgulino. Ele não respondeu de imediato. Apenas acompanhou o movimento trêmulo das mãos de Antônio, que tentava consertar o eixo da cadeira com um pedaço de arame. O gesto era teimoso, quase digno. Aquilo cutucava lembranças que o capitão pensava ter deixado para trás nas veredas secas do sertão. Corisco chegou mais perto, limpando a peixeira na barra da calça. Capitão, já demos volta em muito canto desse Nordeste. Tu acha que conhece esse homem? Lampião estreitou os olhos. Tô tentando lembrar. Esse rosto queimado de sol, essas mãos de vaqueiro. A palavra vaqueiro pareceu abrir uma porta esquecida. O cheiro de couro molhado, o aboio cortando a madrugada, o mugido do gado perdido na seca. A memória veio inteira, feito enxurrada em tempo de chuva rara. Anos antes, numa fuga apressada da volante pelas bandas de Uauá, o bando vagava sem água, sem rumo, com a garganta seca feito chão rachado. O sol parecia querer matar cada um deles ali mesmo. Foi quando encontraram um rancho isolado, cercado por um curral pobre e uma sombra rala de juazeiro. Um homem os recebeu sem fazer pergunta, oferecendo água de pote, um resto de carne de sol e um canto de chão para descansar. Se avexe não, capitão. Aqui ninguém entrega ninguém, dissera o vaqueiro com um sorriso cansado. O nome dele era Antônio. Lampião lembrava agora do jeito firme com que o homem segurava o chapéu de couro contra o peito, mesmo diante de um bando armado. Lembrava da mulher dele, Rosa, trazendo farinha e café ralo, do olhar de gratidão silenciosa quando o bando partiu sem levar nada. Num tempo em que muitos vendiam a própria sombra por proteção da polícia, aquele homem escolhera ajudar. O capitão puxou o ar devagar, voltando ao presente. O vaqueiro de outrora era o cadeirante de hoje. O destino tinha passado feito tropa braba por cima dele. É ele,
murmurou Lampião. Maria Bonita inclinou a cabeça. Quem? O homem que nos deu água quando a volante estava no nosso rastro, lá para as bandas de Uauá, lembra? Ela franziu a testa, buscando na memória, até que os olhos se arregalaram. Ave Maria, o vaqueiro do Juazeiro Torto. Ele mesmo. Corisco soltou um assobio baixo. Eita peste, o mundo dá cada volta, macho véi. Na praça quase vazia, Antônio finalmente conseguiu encaixar o arame no eixo frouxo. Testou a roda com cuidado. Rangia, mas girava. Ele suspirou como se aquele pequeno concerto fosse uma vitória. Em seguida, ergueu os olhos para o céu avermelhado, murmurando algo que ninguém ouviu. Talvez uma prece, talvez um desabafo. Lampião sentiu o peso de uma dívida antiga apertar o peito. No cangaço, favores não se esqueciam. Honra era moeda mais forte que 1000 réis. Um homem que dera água a quem fugia da morte não merecia morrer de vergonha em praça pública. Capitão, disse Maria Bonita, a voz mais suave. Tu tá pensando em se meter nisso, não tá? Lampião respondeu sem olhar para ela. Homem que esquece quem lhe deu água, esquece quem ele é. O vento da noite começou a soprar frio, levantando o pó fino da praça. Ao longe, uma fogueira se acendia e o cheiro de lenha queimando misturava-se ao da terra seca. Antônio tentou empurrar a cadeira para fora da praça, mas a roda emperrou numa pedra. Ele forçou, os braços tremendo, até que o corpo cedeu e ele quase caiu de lado. Não houve risos dessa vez, só o silêncio de quem vê e não sabe como ajudar. Lampião deu um passo à frente, instintivo, mas parou. Ainda não era hora. O capitão sabia que justiça sem testemunha vira boato, e boato não muda destino de povo. O que Severino fizera precisava ser visto, lembrado e devolvido à luz do dia. Corisco percebeu o movimento contido. Capitão, tu quer que a gente ajude o homem agora? Lampião negou com a cabeça. Hoje não. Hoje ele precisa chegar em casa com as próprias forças. Amanhã a história muda de rumo. Maria Bonita cruzou os braços, observando Antônio se afastar lentamente, empurrando a cadeira com esforço. Tomara que ele tenha casa para chegar, murmurou. Lampião respondeu. Tem, e tem memória. E memória, no sertão, vale mais que bala. As primeiras estrelas surgiram no céu escuro. A feira era agora só rastro, pegadas, restos de palha, cheiro de suor e cachaça. Mas para Lampião, aquele chão guardava mais que poeira. Guardava uma dívida antiga e uma injustiça fresca. E o capitão sabia que quando essas duas coisas se encontram, o destino costuma mudar de dono. Ele ajeitou o chapéu, virou-se para o bando e disse em voz baixa: Vamos arrodear Monte Santo essa noite. Quero saber quem é esse Severino por trás da pose de coronel e que desmantelo ele já fez com esse povo. A lua subia devagar, clareando os caminhos de terra. Em algum lugar à frente, um homem cansado empurrava uma cadeira torta rumo à própria escuridão. E atrás dele, sem que soubesse, caminhava a lembrança de um favor que o sertão ainda não tinha esquecido. A noite caiu pesada sobre Monte Santo, dessas que parecem engolir os caminhos e esconder segredos debaixo da poeira. As lamparinas começaram a acender nas portas das casas de taipa, e o cheiro de feijão no fogo se misturava ao de terra molhada pelo sereno. Lampião e seus cabras se espalharam pela cidade, feitos sombra, cada um com um rumo, ouvindo, observando, juntando pedaços de verdade no meio dos fuxicos. Corisco parou numa venda quase vazia, pediu um gole de cachaça e ficou escutando dois homens conversarem perto do balcão. Não diga que tu ainda acha que Severino é homem direito, cochichou um deles. O outro cuspiu no chão antes de responder. Direito? Aquele cabra é filho de rapariga. Tomou a terra de meio mundo aqui só no embromado. Quem devia, ele cobrava com juro de matar cristão. Quem não podia pagar, perdia o pedaço de chão. Corisco apertou o copo na mão,
os nós dos dedos embranquecendo. Aquilo já não era só humilhação de praça, era coisa antiga, arrastada. Do outro lado da rua, Maria Bonita conversava com uma mulher que varria a calçada à luz da lamparina. "Boa noite, fulô. A feira hoje foi arretada de cheia, né?" A mulher suspirou, apoiando-se no cabo da vassoura. "Cheia de gente e cheia de vergonha. Aquele desmantelo com o pobre Antônio. Ave Maria." Maria Bonita fingiu surpresa. "Tu conhece ele?" "Conheço desde menina. Homem bom, trabalhador. Era vaqueiro nas terras que hoje são do Severino." A vassoura parou no ar. O silêncio que veio depois era mais pesado que qualquer palavra. "E as terras eram dele?" perguntou Maria Bonita com cuidado. "Dele e do pai. Mas Severino apareceu com papel passado, dizendo que a dívida estava vencida, dívida que ninguém nunca viu. Num demorou, mandou Jagunço expulsar o povo. Antônio tentou reagir, e foi nesse dia que perdeu as pernas." Maria Bonita sentiu um aperto no peito. "Como assim?" A mulher olhou para os lados antes de falar, baixinho. "Fogo no curral. Dizem que foi acidente. Eu digo que foi recado. Antônio entrou para soltar o gado. O telhado caiu. Quando tiraram ele de lá, já não andava mais." O vento soprou frio, fazendo a chama da lamparina tremular. Maria Bonita agradeceu e se afastou, levando consigo mais que uma história. Levava a prova de uma traição enterrada. Lampião encontrou Corisco perto da igreja, ambos trazendo notícias parecidas. O capitão ouviu em silêncio, o rosto duro como pedra. "Então foi assim, tomou a terra no papel e quebrou o homem no fogo", murmurou. Corisco cuspiu de lado. "Cabra safado! E ainda tem coragem de rir do homem na praça." Maria Bonita se aproximou. "E tem mais. Rosa tá viva." Lampião ergueu os olhos. "Rosa, a mulher de Antônio. Dizem que foi embora depois do incêndio. Hoje vive de costura na beira da cidade, encabulada, com medo de aparecer." O nome pairou no ar como lembrança antiga. Amor perdido, esmagado junto com o curral queimado. Lampião caminhou devagar até a beira da cidade, onde as casas rareavam e o silêncio era cortado apenas pelo coachar dos sapos. Encontrou uma porta entreaberta, luz fraca escapando pelas frestas. Bateu 2 vezes. Uma mulher magra, de olhos fundos e mãos marcadas de agulha, abriu a porta. Rosa. Ela reconheceu o chapéu de couro antes mesmo de erguer o olhar. O susto fez o corpo recuar. "Valha-me, Nossa Senhora! Lampião!" O capitão tirou o chapéu em respeito. "Se avexe não, dona. Vim só conversar." Rosa hesitou, mas abriu passagem. Dentro, a casa era pobre, arrumada com capricho. Um oratório com a imagem de Nossa Senhora das Dores ocupava o canto. Sobre a mesa, retalhos de pano e uma tesoura gasta. Era uma vida costurada com restos. "Tu viu o que aconteceu hoje na praça?" disse Lampião, sem rodeio. Rosa fechou os olhos por um instante. "Vi, e cada riso daquele homem foi como se o fogo voltasse a queimar." Ela se sentou devagar, as mãos apertando o pano no colo. "Antônio era tudo que eu tinha. Nosso pedaço de terra, nosso gado. Tudo foi levado. Quando o curral pegou fogo, ele entrou sem pensar. Era o jeito dele, sempre salvando o que podia. Quando tiraram ele de lá, Severino já estava com o papel na mão, dizendo que a terra agora era dele. E eu não aguentei ver meu homem quebrado e ainda ser chamada de devedora." A voz falhou. O silêncio completou o resto. "Por que tu foi embora?" perguntou Maria Bonita com suavidade. "Vergonha, medo. E a certeza de que perto dele eu só lembrava o que tínhamos perdido." Do lado de fora, o vento arrodeava a casa, levantando poeira contra a parede. Lampião observou o pequeno oratório, a imagem da santa olhando para baixo, como se também carregasse dor. O capitão sabia que ali não havia mentira, só perda. "Rosa", disse ele firme, "o que aconteceu com Antônio não foi obra de Deus. Foi desmantelo de homem que se acha dono do mundo.
Ela ergueu os olhos, marejados. E quem é que enfrenta homem assim, capitão? Lampião colocou o chapéu de volta, a sombra cobrindo o olhar. Às vezes é preciso que alguém lembre ao sertão que terra não tem dono eterno e que vergonha também se herda. Do lado de fora, Corisco aguardava, encostado no tronco de um umbuzeiro. E então, Lampião respondeu, a voz baixa, mas carregada. Severino Braga não humilhou só um homem, humilhou um passado, um amor e um povo inteiro. Maria Bonita cruzou os braços. E agora? O capitão fitou a cidade adormecida, onde o silêncio escondia anos de medo. Agora, a verdade já tem nome. E quando a verdade aparece, o sertão deixa de cochichar e começa a falar. A madrugada nasceu fria nas caatingas que arrodeavam Monte Santo. O vento passava assobiando entre os mandacarus, levantando um cheiro seco de terra e espinho. O bando de Lampião se reuniu em volta de uma fogueira pequena, dessas que mais aquecem o pensamento do que o corpo. O estalar da lenha parecia marcar o compasso de decisões que mudariam destinos. Corisco afiava a peixeira numa pedra lisa, o som metálico cortando o silêncio. Capitão, esse cabra merece uma lapada bem dada. Tomou terra, quebrou o homem, humilhou em praça cheia. Se avexe não, que eu resolvo ligeiro. Lampião observava o fogo, o rosto iluminado pelas chamas. Resolver ligeiro é fácil, Corisco. Difícil é fazer o povo deixar de ter medo. Zé Sereno, sentado mais afastado, coçava a barba rala. O povo acuado, capitão. Vive debaixo da peia desses coronéis. Se a gente só matar o Severino, amanhã aparece outro no lugar. Maria Bonita assentiu, mexendo o café preto na caneca de lata. O sertão tá cheio de cabra metido a dono de gente. O que falta é o povo ver que eles também sangram, ou que também se ajoelham. A palavra ficou suspensa no ar. Ajoelham. Lampião ergueu os olhos devagar. É disso que o sertão precisa ver. O bando silenciou, atento. Até o vento pareceu parar de soprar. Severino Braga construiu poder em cima do medo, continuou o capitão. Medo de perder terra, medo de perder água, medo de perder a vida. O povo se cala porque acha que não tem escolha. Corisco parou de afiar a lâmina. E tu quer dar escolha a eles? Quero dar coragem. O estalo da fogueira iluminou os rostos endurecidos dos cabras. Homens acostumados à fuga, ao tiro, à emboscada. Mas aquilo era diferente. Era enfrentar o medo que não se vê. Capitão, disse Maria Bonita, mexer com fazendeiro grande é chamar volante. Tu sabe disso. Lampião sorriu de canto. Volante já vive no nosso encalço, Maria. Num vai ser um coronel a mais que vai mudar o rumo. Zé Sereno soltou uma risada curta. Arretado é tu, capitão. Lampião se levantou, jogando um punhado de terra sobre o fogo, diminuindo a chama. A luz ficou mais baixa, mais íntima. Não quero sangue na praça. Sangue vira medo. E medo, o povo já tem demais. Corisco franziu o senho. Então o que tu quer? O capitão caminhou alguns passos, olhando o céu ainda escuro, salpicado de estrelas. Quero julgamento, na frente de todo mundo. Quero que Severino enfrente o homem que humilhou. Quero que o povo ouça cada história que foi enterrada por medo. Um murmúrio correu pelo bando. Aquilo era mais perigoso que bala. Era mexer com a estrutura do medo. E se ele tentar comprar silêncio? Perguntou Maria Bonita. Lampião respondeu. Dinheiro compra terra, compra jagunço, compra delegado, mas não compra dignidade quando ela acorda. Corisco guardou a peixeira na cintura, ainda invocado. E se o povo não falar? Lampião olhou firme para ele. Fala. Sempre fala. Só precisa de um primeiro. O capitão se aproximou da fogueira quase apagada e continuou, a voz baixa, mas carregada de certeza. Antônio vai ser esse primeiro. Ele perdeu terra, perdeu as pernas, perdeu o amor, mas não perdeu a verdade. E verdade
Quando sai da boca de quem sofreu, pesa mais que sentença de juiz. O vento voltou a soprar, fazendo as brasas brilharem por um instante. Ao longe, um galo cantou anunciando a proximidade do amanhecer. Vamos fazer isso durante a festa de São José, disse Lampião. Mói de gente na praça, padre, leilão, sanfona. Severino vai querer aparecer, mostrar que é benfeitor, e é ali que a máscara cai. Maria Bonita respirou fundo. Vai ser desmantelo dos grandes. Lampião respondeu. Vai ser justiça dos grandes. Zé Sereno bateu a mão no joelho. Eita, gota serena. Queria ver a cara daquele cabra quando perceber que não manda mais em nada. Corisco finalmente sorriu, um sorriso torto. Capitão, se não tiver sangue, vai ter vergonha. E vergonha dói mais. Lampião assentiu. Vergonha é faca que corta por dentro. O céu começou a clarear, tingindo o horizonte de um azul pálido. A madrugada cedia espaço ao dia, e com ele vinha a certeza de que Monte Santo não acordaria igual. Lampião ajeitou o chapéu de couro, os olhos firmes. Hoje a gente observa, amanhã a gente prepara. E no dia da festa, o sertão inteiro vai aprender que poder nenhum é maior que a dignidade de um homem. O bando se levantou em silêncio, apagando os últimos sinais da fogueira. Cada um seguiu seu rumo entre os espinhos da caatinga, camuflado pela paisagem seca. Ao longe, Monte Santo despertava sem saber que carregava nas próprias entranhas um julgamento prestes a nascer. E naquele pedaço de sertão, onde o medo sempre falou mais alto, a coragem começava a ensaiar a própria voz. O dia de São José amanheceu com um alvoroço diferente em Monte Santo. Desde cedo, ruma de gente descia das veredas vizinhas, alguns a pé, outros em lombos de burro, trazendo galinhas amarradas, sacos de milho, panelas de barro e promessas pagas com fé. A praça, que dias antes fora palco de humilhação, agora se enfeitava com bandeirolas coloridas e um coreto improvisado, onde a sanfona já chorava um xote animado. O cheiro de mungunzá, bolo de milho e carne assada tomava o ar, misturando-se ao suor da multidão. Era dia de festa, dia de santo, dia em que o povo fingia esquecer as dores para dançar um pouco e pedir chuva ao céu. Lampião e seus cabras chegaram cedo, camuflados entre romeiros e tropeiros. Chapéus de palha por cima dos de couro, lenços escondendo cartucheiras, jeito de matuto cansado. Maria Bonita carregava um balaio de flores secas, fingindo ser promessa paga. Corisco, com um bornal cheio de farinha, parecia apenas mais um retirante procurando um canto de sombra. Oxente, nunca vi tanta arrumação junta, murmurou Zé Sereno, olhando as barracas. Festa de padroeiro é assim, respondeu Maria Bonita. O povo sofre o ano inteiro, mas quando chega dia de santo, faz até milagre para sorrir. O sino da capela repicava sem parar, chamando para a missa. Um padre de batina gasta caminhava entre o povo, abençoando crianças e benzendo objetos. A fé ali era simples, quase teimosa. Enquanto isso, no centro da praça, montava-se o tablado do leilão de gado, onde fazendeiros exibiriam generosidade diante da igreja e da comunidade. E Severino Braga não perderia aquela chance. Pouco antes do meio-dia, ele surgiu montado num cavalo baio lustroso, seguido pelos jagunços de sempre. Vestia terno claro, chapéu novo e um sorriso largo, desses que escondem mais do que mostram. O povo abriu caminho, alguns por respeito, outros por medo. As crianças curiosas cochichavam. É o homem rico, o dono das terras. Lampião observava de longe, encostado na barraca de couro. Tá vendo, Maria? O cabra quer se mostrar benfeitor. Maria Bonita respondeu. Cabra que pisa em pobre de manhã e doa dinheiro à tarde, acha que Deus não vê. Severino desmontou com elegância estudada e subiu ao tablado do leilão. O padre o recebeu com um aperto de mão. Seja bem-vindo, seu Severino. Sua ajuda é sempre bem-vinda.
ele ergueu uma bolsa de couro cheia de moedas. O tilintar dos 1000 réis ecoou pela praça. Para a igreja e para os pobres, anunciou, alto o bastante para que todos ouvissem. Alguns aplaudiram, outros apenas baixaram os olhos. Corisco rangeu os dentes. Dinheiro manchado não compra perdão, capitão. Lampião respondeu sem desviar o olhar. Mas compra silêncio. E é isso que ele espera. Enquanto o leilão começava, com um bezerro magro sendo puxado pelo cabresto, o povo se apertava em volta. Lances eram dados em voz alta, mais por vaidade que necessidade. Era o teatro da generosidade, onde os ricos mostravam poder e os pobres fingiam gratidão. Antônio das Dores chegou à praça no meio da tarde, empurrando sua cadeira torta, a cuia com poucas rapaduras pendendo do braço. Ele hesitou ao ver a multidão, os enfeites, o riso fácil que parecia ignorar a dor dos dias anteriores. Por um instante, pensou em voltar. Mas a fome e o costume o empurraram adiante. Maria Bonita o avistou primeiro. Capitão, ele veio. Lampião assentiu. Hoje ele não sai daqui invisível. Antônio se instalou perto do coreto em silêncio, oferecendo os doces a quem passava. Alguns compravam por pena, outros por respeito. O dinheiro era pouco, mas cada moeda parecia mais leve que a vergonha dos dias passados. No tablado, Severino erguia as mãos, rindo, fazendo promessas de doação. Esse leilão é pro bem de todos. Monte Santo precisa de união, Zé Sereno murmurou, irônico. União para ele ficar com tudo. O padre pediu silêncio para iniciar uma oração. O povo baixou a cabeça, chapéus contra o peito. Lampião também inclinou o rosto, não por devoção, mas por respeito àquele momento que reunia o sertão inteiro. A voz do padre ecoou. Que São José proteja esta terra e afaste a injustiça do coração dos homens. Maria Bonita trocou um olhar rápido com Lampião. A palavra injustiça pairou no ar como sinal. O leilão seguiu, as ofertas subindo, o povo vibrando com cada lance. Severino parecia mais solto, mais confiante. Era o palco perfeito para sua imagem de benfeitor. A humilhação de Antônio, dias antes, já parecia enterrada sob o barulho da festa. Mas Lampião sabia que memória de povo é como brasa debaixo da cinza. Basta um sopro para reacender. Corisco se aproximou falando baixo. Capitão, tá tudo no lugar. Os cabras estão espalhados. Se precisar fechar saída, é só dar o sinal. Lampião respondeu. Não é fuga que me interessa. É verdade. O sol começou a descer, tingindo a praça de dourado. O calor cedia espaço a uma brisa leve, trazendo o cheiro de milho assado e cachaça derramada. Crianças corriam, sanfoneiros tocavam mais alto, casais rodopiavam no terreiro batido. Antônio observava tudo em silêncio, os olhos perdidos entre a festa e a própria lembrança. Quando viu Severino rindo no tablado, algo dentro dele vacilou. A mão apertou a borda da cadeira com força. O passado queimava mais que o fogo do curral. Lampião percebeu. Aproximou-se devagar, parando ao lado dele sem alarde. Boa venda hoje? Perguntou como se fosse apenas mais um freguês. Antônio ergueu os olhos, sem reconhecer o capitão sob o disfarce. Dá pro pão. E só. Lampião pegou uma rapadura, deixou uma moeda na cuia. Doce bom! Por um instante, os olhares se cruzaram. Antônio sentiu algo estranho, uma sensação de déjà-vu, mas não disse nada. No tablado, Severino levantou os braços novamente. Antes de encerrar, anuncio mais uma doação. 50.000 réis para a reforma da igreja. A praça explodiu em aplausos. O padre sorriu emocionado. O povo, dividido entre gratidão e medo, acompanhou. Lampião apertou o punho. É agora que ele se sente maior que tudo. Maria Bonita respondeu. Quanto mais alto o cabra sobe, maior é a queda. O céu começava a escurecer e as primeiras estrelas surgiam timidamente. A festa seguia, mas havia algo diferente no ar.
uma tensão invisível, como se o próprio sertão prendesse a respiração. E no meio da música, da fé e da poeira, a armadilha silenciosa começava a se fechar, sem que o homem mais confiante da praça percebesse que, pela primeira vez, não era ele quem comandava o espetáculo. A sanfona ainda chorava no coreto quando o céu escureceu de vez e as lamparinas começaram a acender ao redor da praça. A festa de São José seguia animada, mas havia um peso no ar, desses que fazem até o vento soprar mais devagar. Severino Braga permanecia no tablado, sorrindo largo, recebendo cumprimentos, apertando mãos, como se fosse o dono não só das terras, mas também das almas que ali se apertavam. Homem generoso, dizia um. Benfeitor da igreja, elogiava outro. Lampião observava tudo da sombra de uma barraca, os olhos frios, medindo cada gesto. Maria Bonita, ao lado, acompanhava o movimento do povo. O cabra tá se achando santo, murmurou. Lampião respondeu baixo, santo não pisa em pobre. No meio da multidão, Antônio das Dores tentava vender suas últimas rapaduras. A cuia, já quase vazia, pendia no braço, e o cansaço pesava mais que a fome. O barulho da festa parecia distante para ele, como se estivesse do lado de fora da própria vida. Severino desceu do tablado para circular entre o povo, distribuindo sorrisos e promessas. Quando avistou Antônio, os olhos brilharam com o mesmo desprezo dos dias anteriores. Aproximou-se devagar, cercado pelos jagunços. Oxente, o estorvo ainda está por aqui, disse alto o bastante para quem estivesse perto ouvir. Alguns risos nervosos surgiram. Outros fingiram não escutar. Antônio abaixou a cabeça, tentando ignorar. Severino chutou de leve a roda da cadeira. Num aprendeu ainda que praça é lugar de gente que presta? O silêncio voltou, pesado como pedra. O som da sanfona falhou por um instante, como se o próprio músico tivesse perdido o fôlego. Lampião deu um passo à frente. Corisco percebeu e segurou o braço do capitão. Capitão, Lampião apenas murmurou. Chegou a hora. Ele caminhou pelo meio da multidão, cada passo firme, sem pressa. O povo abriu caminho instintivamente, sentindo algo mudar antes mesmo de entender. Maria Bonita veio logo atrás, seguida pelos cabras que, pouco a pouco, deixavam de fingir disfarce. Chapéus de couro apareciam sob a luz das lamparinas. Cartucheiras cruzadas brilhavam discretas. Um murmúrio percorreu a praça. É Lampião. Valha-me Deus. O capitão tá aqui. Severino franziu o senho, tentando manter o sorriso. Ora, ora! Virgulino Ferreira em minha festa, que honra! Lampião parou a poucos passos dele, o olhar firme. Honra é coisa que se ganha, Severino. Num é coisa que se compra com moeda. O povo prendeu a respiração. Severino riu, mas o riso saiu curto. Veio comprar gado, capitão? Ou só apreciar a festa? Lampião ignorou a provocação. Virou-se para Antônio, pegou uma rapadura da cuia e levantou-a para que todos vissem. Quem aqui sabe quem é esse homem? Silêncio. Um velho no fundo arriscou. É Antônio das Dores, vaqueiro de antigamente. Outro completou. Perdeu as terras, perdeu as pernas. Lampião assentiu. Perdeu tudo, menos a dignidade. Severino tentou interromper. Capitão, isso aqui é festa de santo. Não é lugar para... Lampião ergueu a mão. O gesto simples calou até o vento. Festa de santo também é lugar de verdade. Corisco e Zé Sereno avançaram alguns passos, posicionando-se atrás do fazendeiro. Os jagunços olharam uns para os outros, inseguros. Não havia ordem, não havia coragem. Um deles baixou a espingarda, outro deu meio passo atrás. O povo percebeu. O medo começava a rachar. Severino tentou recuperar o controle. Vocês estão invadindo propriedade privada. Eu sou autoridade aqui. Uma mulher no meio da multidão murmurou. Autoridade que humilha, pobre não vale nada.
Outros cochichos surgiram, como o vento crescendo antes da chuva. Lampião falou, a voz calma, mas firme. Autoridade que pisa em quem não pode se defender é covardia. E covardia, no sertão, tem testemunha. Ele apontou ao redor. Esse povo viu, esse povo lembra. Antônio tremia, os olhos marejados, sem entender como a própria dor virara centro da praça. Maria Bonita colocou a mão em seu ombro. Se avexe não, hoje ninguém vai lhe calar. Severino tentou rir outra vez. Isso é um teatro barato. Lampião respondeu. Teatro foi o que tu fez, chutando a cadeira de um homem para divertir os outros. Um murmúrio mais alto percorreu a multidão. Cabeças começaram a se erguer. Olhos que antes fugiam, agora encaravam. Zé Sereno gritou, quem aqui já sofreu nas mãos desse cabra? O silêncio hesitou, e então uma voz surgiu. Ele tomou meu roçado. Outra. Cobrou dívida que não existia. Mais uma. Mandou jagunço bater no meu irmão. As palavras começaram a cair como chuva depois de seca longa. Severino empalideceu. Mentira! Tudo mentira! Lampião respondeu. Mentira não se junta assim, Severino. Mentira anda sozinha. Verdade anda em ruma. Corisco deu um passo à frente. Capitão, diga só a palavra. Lampião negou com a cabeça. Hoje não é faca que vai falar, é vergonha. A palavra ecoou pela praça. Vergonha. Severino olhou ao redor, buscando apoio. Não encontrou. Os jagunços haviam recuado. O padre observava em silêncio, o rosário apertado nas mãos. O povo, antes curvado, agora formava um círculo. Lampião aproximou-se do fazendeiro, os olhos duros. Tu vai olhar para esse homem e ouvir o que ele tem a dizer. Severino tentou recuar, mas Corisco e Zé Sereno fecharam o caminho. Não houve violência, apenas presença. A presença de quem não aceita mais calar. Antônio respirou fundo, o peito subindo com dificuldade. A praça inteira parecia girar ao redor dele. Pela primeira vez, não era invisível. Lampião falou baixo, só para ele ouvir. Hoje, a voz é tua. O vento soprou, apagando uma lamparina. A sombra avançou sobre o chão batido. E no meio da festa da fé e da poeira, o homem que sempre mandara começava a perceber que pela primeira vez não controlava o destino da própria história. O círculo se fechou devagar, não por ordem, mas por vontade. A praça de Monte Santo, que até pouco antes vibrava com sanfona e risada, agora parecia um terreiro de julgamento. O povo se arrodeou em volta, formando uma ruma de olhos atentos. Ninguém empurrava, ninguém gritava. Era um silêncio pesado, desses que fazem até o coração bater mais alto. No centro, Antônio das Dores respirava fundo, as mãos agarradas à borda da cadeira. Severino Braga permanecia de pé diante dele, o rosto pálido, o sorriso evaporado. Pela primeira vez, o fazendeiro parecia menor que a própria sombra. Lampião deu um passo atrás, deixando espaço. Aqui ninguém vai levantar a arma. Hoje quem fala é a verdade. Maria Bonita manteve a mão no ombro de Antônio. Se avexe não, homem. O povo está contigo. O padre, ainda com o rosário entre os dedos, aproximou-se um pouco mais. Não disse palavra, mas sua presença dava peso ao momento. Era como se até a fé quisesse ouvir. Lampião ergueu a voz para todos. Quem aqui já teve terra tomada por dívida que não existia? Um velho de chapéu gasto levantou a mão tremendo. Eu... Ele tomou meu pedaço dizendo que eu devia. Nunca vi papel nenhum. Uma mulher com um menino no colo falou em seguida. Meu marido apanhou dos jagunços porque pediu prazo. Outro homem encabulado completou. Meu irmão sumiu depois de brigar por água. As histórias começaram a sair uma por uma, como água represada rompendo barragem. Cada palavra parecia aliviar anos de medo engolido. Severino balançava a cabeça desesperado. Mentira, fuxico! Esse povo é ingrato. Uma voz firme surgiu da multidão. Ingrato é quem toma o pouco que a gente tem. Lampião observava, o olhar duro.
Mentira não junta ruma, Severino. Mentira anda só. O fazendeiro tentou avançar, mas Corisco e Zé Sereno se moveram um passo à frente. Não tocaram nele, nem precisaram. A presença bastava. Antônio fechou os olhos por um instante, como se buscasse forças em algum lugar antigo. Quando os abriu, o medo ainda estava ali, mas algo novo começava a nascer. Uma coragem miúda, teimosa. Lampião inclinou a cabeça para ele. Agora é contigo. Antônio engoliu seco. A voz saiu fraca no começo. Eu era vaqueiro nas terras que hoje são dele. A praça silenciou ainda mais. Meu pai deixou aquele chão para mim. A gente criava gado, plantava feijão. Era pouco, mas era nosso. Ele apertou a madeira da cadeira, os nós dos dedos esbranquiçados. Um dia, Severino apareceu com papel dizendo que eu devia. Dívida que nunca fiz. Mandou eu sair. Eu disse que não saía. Era terra de painho. O vento soprou, levantando poeira ao redor. Naquela noite o curral pegou fogo. Eu entrei para soltar o gado. Era tudo que eu tinha. O telhado caiu. Quando acordei, minhas pernas não respondiam mais. Um murmúrio de dor percorreu o povo. Quando voltei para casa, a terra já tinha outro dono. E minha mulher, minha Rosa, foi embora. Eu não podia mais sustentar ninguém. Maria Bonita apertou o ombro dele com mais força. Severino desviou o olhar. Antônio respirou fundo, a voz agora mais firme. Eu perdi as pernas, perdi a terra, perdi o amor. Mas o que mais doeu foi o riso dele hoje. Como se minha dor fosse troço de feira. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem o vento ousou soprar. Lampião virou-se para Severino. Tu tem algo a dizer? O fazendeiro abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O olhar dele corria pela multidão, buscando apoio. Não encontrou. Os jagunços haviam desaparecido no meio do povo. O padre mantinha a cabeça baixa. As mulheres o encaravam com desprezo. As crianças cochichavam. Eu só cobrei o que era meu por direito, balbuciou. Uma gargalhada amarga surgiu de algum lugar. Direito comprado com mentira não vale nada. Lampião deu um passo à frente. Direito não se impõe com fogo. Direito não se sustenta com jagunço. Direito não pisa em homem caído. Severino engoliu seco. O suor escorria pela testa, misturando-se à poeira. Maria Bonita falou, a voz clara. Homem que se acha grande humilhando quem não pode reagir é pequeno demais para carregar o próprio nome. As mulheres assentiram, algumas murmurando preces. Era como se cada palavra devolvesse um pedaço da dignidade que o medo roubara. Lampião voltou-se para o povo. Quem aqui acha que esse homem fez justiça? Silêncio. Quem aqui acha que ele fez injustiça? Mãos começaram a se erguer. Primeiro uma, depois outra. Logo, uma ruma de braços apontava para Severino. O gesto era tímido no começo, mas cresceu firme, como o mandacaru depois da chuva. Severino recuou um passo. Isso é motim, isso é crime. Lampião respondeu. Crime é fazer o povo viver de joelhos. Corisco falou sem conter a raiva. Capitão, diga logo. Esse cabra merece. Lampião cortou. Hoje não é faca que resolve, é consciência. O capitão voltou-se para Antônio. Esse homem implora perdão. Só tu pode dizer se ele merece. Severino arregalou os olhos. Eu não imploro nada. Mas a própria voz saiu quebrada, sem força. O povo murmurava. O peso de centenas de olhares era mais duro que qualquer corrente. Antônio fitou o fazendeiro por longos segundos. Naquele rosto via o fogo do curral, a terra tomada, a partida de Rosa, os anos de silêncio. Viu também o homem pequeno que restara, esmagado pela própria soberba. A voz dele saiu firme, surpreendendo até a si mesmo. Perdão não apaga o que foi feito. O povo prendeu a respiração. Eu não desejo tua morte. Morte é fácil. Eu desejo que tu viva.
E que cada passo teu lembre que a terra não te pertence, que o povo não te respeita e que a vergonha te acompanha onde tu for. Um murmúrio percorreu a praça. Era sentença sem faca, sem bala, sem sangue. Maria Bonita ergueu o queixo. A roda da vida gira, Severino. Hoje tu sente o peso dela. Lampião assentiu, o olhar firme. A sentença tá dada. Não por mim, não pelo bando, mas pelo povo que tu tentou calar. Severino caiu de joelhos, não por ordem, mas por falta de força. A poeira subiu ao redor. O homem que se julgava dono de tudo agora era apenas um corpo tremendo no chão batido. E na praça de Monte Santo, pela primeira vez em muitos anos, o silêncio não era medo, era testemunha. O som seco dos joelhos de Severino Braga batendo no chão ecoou pela praça como um trovão mudo. A poeira subiu em volta dele, colando no terno claro, manchando o orgulho que até minutos antes parecia inabalável. O homem que se gabava de mandar em terras e destinos agora tremia diante de uma ruma de olhos que já não se abaixavam. Ninguém comemorou de imediato. O silêncio que se instalou era denso, carregado de anos de medo engolido. O povo olhava, absorvendo cada detalhe, como quem grava na memória um acontecimento que seria contado por gerações. Lampião manteve-se de pé, braços cruzados, observando. Não havia triunfo em seu rosto, apenas firmeza. Maria Bonita permanecia ao lado de Antônio, a mão ainda apoiada em seu ombro, como se sustentasse não o corpo, mas a coragem recém-nascida. Severino tentou erguer a cabeça, mas os olhos encontraram apenas desprezo. O padre virou o rosto, incapaz de sustentar o olhar. As mulheres cochichavam, as crianças apontavam, curiosas. Os homens que antes o temiam, agora o encaravam como se vissem pela primeira vez o tamanho real de sua covardia. Lampião falou, a voz firme, mas sem grito. A vergonha que tu plantou, hoje tu colhe. Severino engoliu seco. Eu posso pagar. Dou dinheiro, devolvo parte das terras. Um murmúrio indignado percorreu a multidão. Um velho respondeu alto. Não é dinheiro que compra o que tu roubou. Outra voz. Respeito não se vende em leilão. Lampião ergueu a mão pedindo silêncio. Dinheiro não compra dignidade, mas pode reparar parte do dano. Ele apontou para Antônio. Tu vai devolver a terra que tomou dele. Severino arregalou os olhos. Mas eu tenho documentos. Corisco cuspiu no chão. Documento comprado não vale nem o papel que segura. Lampião continuou. E vai pagar indenização pelo que ele perdeu, em 1000 réis, na frente de todo mundo. O fazendeiro tremia. O peso das centenas de olhares era maior que qualquer ameaça. Eu faço, Maria Bonita falou clara. E vai pedir perdão, não só a ele, ao povo. Severino fechou os olhos por um instante, como se lutasse contra algo dentro de si. O orgulho, aquele mesmo que o fizera rir da dor alheia, agora se desfazia feito barro seco na chuva. A voz saiu baixa, quebrada. Eu peço perdão. Lampião permaneceu imóvel. Mais alto. Que o sertão inteiro ouça. Severino respirou fundo, os ombros caídos. Eu peço perdão por ter humilhado Antônio, por ter tomado terras, por ter feito injustiça. As palavras soaram estranhas até para ele mesmo. Cada sílaba parecia arrancada à força. O povo murmurou, alguns incrédulos, outros satisfeitos. Não era alegria, era alívio. Lampião voltou-se para Antônio. Agora a palavra é tua. Antônio fitou o homem ajoelhado. Naquele rosto via o passado que o queimara, a terra que lhe fora arrancada, o amor perdido com Rosa, os anos de silêncio. Mas via também um homem quebrado, esmagado pela própria soberba. Ele respirou fundo, a voz firme. Eu não te perdoo. Um murmúrio percorreu a praça. Perdão é coisa que nasce do coração, e o meu
ainda está cheio das cinzas do que tu queimou. Severino baixou a cabeça, lágrimas misturando-se à poeira. Mas eu não quero tua morte. Quero que tu viva, que tu ande por essas ruas e veja o povo que tu desprezou, que cada olhar te lembre o que tu fez. O silêncio voltou, pesado e definitivo. Maria Bonita ergueu o queixo. Vergonha é corrente que não se vê, mas prende mais que ferro. Uma mulher no meio da multidão começou a bater palmas, tímida. Outra a acompanhou. Logo um aplauso lento se espalhou. Não para Lampião, não para o bando, mas para Antônio, o homem que, mesmo quebrado, permanecera de pé por dentro. As crianças começaram a cochichar. É o homem que fez o fazendeiro se ajoelhar. Um rapaz riu. Severino da Vergonha. É assim que vão chamar ele agora. O apelido nasceu ali, leve como fuxico, mas forte como sentença. Severino tentou se levantar, mas as pernas falharam por um instante. Não havia mãos estendidas. Os jagunços haviam sumido. O homem que comprara lealdade com moedas agora não tinha sequer um braço para se apoiar. Lampião observou, o olhar duro. A morte seria descanso. A vergonha é lembrança. Corisco murmurou. Capitão, nunca vi peia maior que essa. Lampião respondeu. A maior peia é viver sabendo que perdeu o respeito. O padre finalmente falou a voz baixa. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Lampião inclinou a cabeça. Que tenha, mas que o povo nunca esqueça. Severino conseguiu ficar de pé, cambaleante, o terno sujo, o olhar perdido. Ele não era mais o homem que chegara montado, rindo. Era apenas um corpo carregando o peso de um nome que já começava a apodrecer. A multidão abriu caminho, não por respeito, mas por desprezo. Ninguém tocou nele. Ninguém falou. O silêncio agora era rejeição. Antônio observou enquanto o fazendeiro se afastava, cada passo pesado como pedra. Pela primeira vez em anos, sentiu o peito leve. Não havia vitória completa. Nada devolveria suas pernas ou o tempo perdido. Mas havia algo novo. Respeito. Maria Bonita sorriu de leve. Hoje tu levantou sem sair da cadeira. Antônio respondeu, os olhos marejados. Hoje eu deixei de ser invisível. A sanfona voltou a tocar, tímida no começo, depois mais firme. A festa recomeçava, mas algo havia mudado. O povo já não se curvava como antes. As vozes estavam mais altas, os passos mais seguros. E naquela praça, onde a humilhação fora espetáculo, a dignidade agora era memória viva, dessas que o sertão guarda e repete para que ninguém esqueça o dia em que o medo perdeu a força. Os dias seguintes em Monte Santo amanheceram diferentes, como se o vento tivesse varrido um peso antigo que ninguém mais suportava carregar. A praça continuava a mesma, chão batido, coreto torto, barracas improvisadas, mas o jeito do povo andar havia mudado. Cabeças antes baixas agora se erguiam. Olhares que fugiam agora se encontravam sem medo. A história correu ligeira pelas veredas, mais rápida que tropa em disparada. Nas feiras de Euclides da Cunha, nos alpendres de Canudos, nas rodas de viola de Jeremoabo, o povo cochichava primeiro, depois contava em voz alta. Tu soube? O fazendeiro de Monte Santo caiu de joelhos. Lampião não deu tiro, deu vergonha. O cadeirante falou mais alto que coronel. Cada repetição fortalecia a memória, como ferro batido que vira lâmina. Severino Braga tentou retomar a rotina, mas nada era como antes. Ao sair de casa, sentia os olhos nas costas. Na venda, o dono demorava a atender. Na igreja, os bancos ao lado permaneciam vazios. As crianças cochichavam e riam. Olha o Severino da Vergonha. O apelido grudou feito carrapicho. Quanto mais ele tentava ignorar, mais forte ficava. Os jagunços, que antes o seguiam por dinheiro e medo, começaram a desaparecer.
Um pediu baixa, dizendo que precisava cuidar da mãe doente. Outro sumiu sem despedida. Lealdade comprada não resiste quando o respeito se quebra. Severino, pela primeira vez, experimentava o abandono. As terras tomadas começaram a ser questionadas. Homens simples, antes calados, reuniam-se em pequenos grupos para discutir papéis, dívidas, limites. Não era revolta aberta. O sertão aprende devagar, mas era o começo de uma coragem que já não podia ser enterrada. Enquanto isso, Antônio das Dores voltava à praça todos os dias. A cadeira ainda rangia, o eixo preso por arame, mas algo nele havia mudado. O olhar, antes apagado, agora era firme. O povo comprava suas rapaduras não por pena, mas por respeito. Esse doce aqui é do homem que não se curvou, dizia um. Dê 2, que hoje eu pago sem pechinchar, dizia outro. As moedas tilintavam na cuia, mais pesadas de significado que de valor. Rosa, a mulher que o medo e a vergonha haviam afastado, começou a aparecer na beira da praça, primeiro de longe, depois mais perto. Levava retalhos, oferecia concertos, evitava cruzar o olhar dele. O passado ainda doía, mas a dignidade recuperada abria caminho, onde antes só havia cinza. Numa tarde de vento leve, ela finalmente se aproximou. "Boa venda hoje?" perguntou a voz baixa. Antônio ergueu os olhos, surpreso. O tempo parecia suspenso entre eles. "Dá pro pão e sobra um trocado", respondeu com um sorriso tímido. Rosa assentiu, os olhos marejados. "Tu sempre foi teimoso." "Teimosia é o que sobra quando a gente perde tudo", disse ele. Não houve promessas, nem juras, apenas silêncio compartilhado, desses que curam mais que palavra. Lampião e o bando permaneceram nas redondezas por alguns dias, observando de longe. Não havia mais o que fazer ali. A justiça que buscavam não era feita de sangue, mas de mudança. E mudança, no sertão, começa miúda, feito broto em terra seca. Corisco comentou numa manhã: "Capitão, nunca pensei que ver um cabra cair de joelhos fosse doer mais que tiro." Lampião respondeu: "Tiro mata o corpo. Vergonha acorda a alma." Maria Bonita observava a praça, onde mulheres conversavam sem sussurrar e homens discutiam preços sem baixar a cabeça. "O povo tá diferente", disse. Lampião assentiu. "Quando o medo racha, a dignidade encontra fresta para nascer." Na manhã da partida, o bando montou em silêncio. O sol nascia por trás dos mandacaros, pintando o horizonte de laranja pálido. Antônio estava na praça, arrumando a cuia. Quando viu Lampião se aproximar, reconheceu finalmente o homem por trás do disfarce. Os olhos se arregalaram. "Capitão..." Lampião tirou o chapéu em respeito. "Tu já fez muito por nós lá atrás. Hoje só devolvemos um pouco." Antônio apertou o chapéu contra o peito. "Não foi só por mim. Foi por todo mundo." Lampião respondeu: "Homem que luta só por si, cansa rápido. Homem que luta pelo povo, vira memória." Maria Bonita entregou a Antônio um pequeno embrulho de pano. Dentro, algumas moedas e um pedaço de couro novo para reforçar a roda da cadeira. "Para não trupicar mais", disse com um sorriso. Antônio tentou agradecer, mas as palavras se perderam. Apenas assentiu, os olhos marejados. O bando partiu levantando poeira na estrada. O som dos cascos se afastou devagar, misturando-se ao canto distante de um aboio. Monte Santo ficava para trás, mas a marca do que acontecera permaneceria, gravada no chão e na memória. Severino Braga viveu os anos seguintes como sombra do que fora. Nunca mais montou cavalo com altivez. Nunca mais riu alto em praça cheia. Onde chegava, o apelido o precedia. Não era mais coronel, nem dono de nada. Era o homem que aprendera, tarde demais, que poder sem respeito é casa sem alicerce. Antônio, por sua vez, nunca voltou a andar, mas também
nunca mais foi invisível. Sua cadeira, antes símbolo de fraqueza, tornou-se lembrança viva de que dignidade não depende de pernas, nem de terra, nem de dinheiro. Depende de coragem. E o sertão, que nunca esquece, guardou aquela história como lição. Quem humilha em praça cheia, escolhe cair diante de todos. Quem planta medo, colhe solidão. E quem levanta a voz pela verdade, mesmo quebrado, levanta também um povo inteiro. Nas noites de lua clara, quando o vento sopra pelas ruas de Monte Santo, ainda há quem diga ouvir um sussurro leve, carregado pelo pó da estrada. Não é riso, não é choro, é a memória viva de um dia em que a vergonha ajoelhou o poder e a dignidade voltou a ficar de pé.